Tenho sonhado em batalhas corporal com demônio. Algumas vezes acordo machucada. Outras vezes consigo vencer, mas são recorrentes. Pode ser algo real com visões? Você pode me esclarecer isso? Pera, ela é uma mulher, É homem? uma mulher, a Izzy. Ela tem sonhos e acorda ferida. Acorda ferida. Cara, uma vez a gente tava num culto de libertação lá em Luanda. E nesse culto meu pai falou assim, ó, galera, a gente tem culto amanhã domingo, mas vocês fiquem aqui, durante a noite a gente vai orar. Daí a gente orou e meu pai falou, no culto da manhã vocês vão ver uma velha lá com o corpo bem machucado, mas fiquem tranquilos que é Deus revelando algo muito poderoso. Daí a gente ficou no culto basicamente sendo um telespectador, vamos procurar a velha que tá ferida no culto. E daí a gente viu, levamos ela pastor lá no Monte das Oliveiras, a antiga igreja na Assembleia de Deus na época. Aí a gente foi lá e o meu pai olhou para a mulher e falou assim, tá tudo bem? Quando meu pai perguntou exatamente essa palavra, era já no culto de domingo de manhã, a gente tinha passado a noite lá na igreja, a mulher começou a manifestar um espírito muito agressivo. Normalmente, toda vez, isso daquilo que eu vivi, né? Existem vários contextos daquilo que o Brasil vive hoje. Mas normalmente quando a gente passa por uma batalha espiritual no sonho e a gente acorda com os ferimentos, ou acorda manchado, ou acorda com certas mazelas daquilo que aconteceu, é porque a gente passou por uma batalha de guerra de morte contra a nossa vida mesmo. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Cristo veio para nos dar vida e só Cristo pode trazer essa vida sobre essa pessoa. No culto lá em Angola foi totalmente diferente, Will. Foi o negócio que o meu pai falou pra velha lá. Oh, abandona essa vida dessa família que você tá tentando matar, porque era uma mulher que tinha feito um trabalho de bruxaria para matar uma certa família. E aí o meu pai falou assim, ó, ou você termina esse trabalho lá que você tá fazendo, ou o salário do pecado, que é a morte, vai chegar sobre você. Porque o inimigo não tá brincando de matar, e a gente, quando entra pro... A galera aqui no Brasil olha assim pra mim e fala, meu Deus, meu aterrorizante, você mata a gente. Não é isso. É que se o inimigo tá lutando para matar você e o cara, você vai levar uma oração meio frouxa, assim, de um lado mais rugoso falando, eu consigo ver uma nação brasileira que vai carregar um avivamento, mas um avivamento ele precede um arrependimento, porque Joel 2:28 fala, depois disso derramarei o meu espírito, depois do arrependimento ele vai derramar o espírito e os jovens vão começar a ter visões, né? Os nossos filhos vão começar a profetizar, os velhos vão ter sonhos. Mas tudo isso precede a um povo que está revestido de toda a armadura. Então, normalmente, ela vai falar que vai ter sempre esses sonhos. E o que eu aconselho até todo mundo que me fala de sonho, eu falo assim, ó, seja forte e corajoso e se revista. Porque não existe uma oração de um pastor que vai ser maior do que a tua própria oração. O teu jejum, que você vai ter um tempo de intimidade com o Senhor. Por mais que eu honro todos os homens de Deus, que Deus tem levantado bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu digo assim que não adianta a gente andar de igreja em igreja sendo imposto às mãos. Você nem sabe o que o cara carrega. Você me coloca a mão na cabeça, me coloca a mão na cabeça. Daqui a pouco, você vai estar carregando tudo quanto as pessoas colocaram a mão sobre a tua cabeça e você não vai conseguir suprir e vencer as batalhas. Porque Paulo não falou, vai pro fulano te revestir de poder e autoridade. Não, revestimos de toda a armadura, não é um pedacinho da armadura. Coraça da justiça, capacete da salvação, espada que é a palavra, escudo que é a fé. Então é sobre isso. É, top. Muito bem respondido. Bem Pastora respondido. Daniele, você acredita que pessoas podem ter sonhos, pesadelos e ser atacada no sonho e acordar marcada? Isso é real? Isso acontece mesmo? É fato. E já aconteceu comigo já, né? Já tive diversas experiências em relação a isso. Mas uma que foi bem marcante foi uma situação que me levaram para orar numa casa, só que não falaram para mim o que tinha aquela casa, o contexto da casa. E, na verdade, o proprietário da casa, ele havia matado uma parente dele, né? E havia esquartejado o corpo dela, colocado numa mala e tal, e jogado aqui no Rio Paraná, aqui da nossa cidade. Só que ele fez tudo dentro daquela casa. E quando o pessoal da limpeza foi limpar, o sangue não limpava, né? Não saía 100%. Ficou 70% do sangue lá na sala onde ele fez o acontecido, né? E daí, na época, me chamaram pra orar numa casa que disse que a casa caía coisa, caía objeto, caía não sei o quê e tal, e tal, e tal. E você pode ir comigo amanhã? Eu falei, vamos lá, então. E naquela noite, eu falei, vamos lá, dei a minha palavra que ia, né? E naquela noite e tal, quando eu deitei, assim, que eu não pego sono muito rápido, eu demoro um pouquinho pra dormir e tal.
mente muito acelerada, né? E quando eu peguei no sono, foi muito rápido. Quando eu peguei no sono, eu senti assim, como se um homem muito grande, tipo um gorila. Ele pulava em cima da minha cama. Ele pulava e eu sentia o meu corpo indo também, conforme o pulo dele, né? E naquela visão profética, eu me levanto. Quando eu me levanto, que eu olho, ele era maior do que eu. Ele vem com a mão, assim, as garras dele eram muito grandes. Ele pega no meu pescoço e me levanta. Quando ele me levanta, assim, eu sentia que eu não conseguia respirar. E eu comecei a clamar: o sangue de Jesus tem poder. E eu comecei a guerrear. E quando eu começo a guerrear, ele solta e eu volto. Quando eu volto, assim, eu tô sentindo com falta de ar, né? Aí eu levanto, assim, da cama rápido, corro, pego o meu óleo ungido, já começo a ungir a minha casa, a repreender e tal. E eu sinto um desconforto, assim, no pescoço. Quando eu olho, assim, no espelho, que eu vou no espelho, assim, tava certinho, assim, a mão dele aqui no... Então, a batalha espiritual, ela é real. É real. Tem muitas pessoas que brincam com o chamado de libertação. O chamado de libertação, ele é um caminho que não tem volta. Uma vez que você entrou, não tem mais como você sair. Porque é algo profético, algo muito poderoso. E tem muitos aventureiros por aí que estão entrando, estão se arrebentando. Literalmente se arrebentando. Então isso é muito, muito forte. Eu quero até aproveitar o ensejo aqui, né? Eu sei que o Uziel, ele tem uma experiência... É o Uziel, né? Tem uma experiência muito forte, porque você quer saber de libertação e bruxaria na África, não tem, né? Lá um negócio, é a verdadeira escola, né? Eu quero aproveitar, William, e trazer uma palavra de alerta pro pessoal que está nos assistindo. Porque às vezes as pessoas falam assim, ó, tá tendo vulto dentro de casa, tá caindo coisa, tá não sei o que, tá não sei o que lá. E tem muitas pessoas que metem a cabeça, vai com tudo. E o meu conselho, como pastor, eu acredito que os pastores vão concordar comigo. É sempre importante ter alguém que tem uma chamada específica. Porque a pessoa, quando ela tem a chamada específica, né, Uziel, ele bota os pés lá, é diferenciado. Sabe, o mundo espiritual se abre e Deus mostra a raiz de tudo aquilo. Porque eu lembro que nessa casa, eu não sabia que tinha acontecido tudo isso. E essas coisas eu não ando sozinha. Eu levei 3 irmãs. E uma delas, Deus usa muito ela. Ela é uma mulher de muita oração. E Deus usa ela muito em visões proféticas, né? No caminho, ela pegou e falou assim pra mim, pastora, para o carro um pouquinho, vamos orar aqui. Aí eu encostei assim na BR assim e fomos fazer, a gente fez uma oração. Ela falou assim, eu sinto o cheiro de sangue. Ela falou assim, tem algo, é um ritual, o que é? Alguma coisa pesada nos espera. Ela falou assim, eu trouxe teu óleo? Eu falei, trouxe, tá aqui. Ela falou assim, ela pode ungir a gente? Aí eu ungi todo mundo. Aí oramos ali. Ela falou assim, quando a gente abrir o portão daquela casa, quando o portão daquela casa se abrir, Deus vai mostrar o que está acontecendo. Quando o portão da casa se abriu, né, que a família estava esperando a gente, uma adolescente veio correndo e me abraçou. E falou assim pra mim, assim, toma cuidado. Porque o demônio que está dentro dessa casa, que matou a fulana de tal, que usou o Bertano, começou a falar, ainda ele está aqui dentro e pode ser que ele ataque vocês aqui dentro. Sem que a gente falasse uma palavra, a menina já começou a falar tudo. Quando a gente entrou lá dentro, já foi revelado, foi um ritual que foi feito com aquela pessoa da família. Aqui em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Tem bastante, viu? Pessoas que fazem rituais pesados, macabros aqui dentro da nossa cidade. E cresceu muito. Tem uma leva muito grande que veio para cá, depois de algumas seitas ter se instalado aqui em Foz. E a cidade de Foz do Iguaçu ela é profética. E a gente precisa clamar muito sobre a nossa cidade. E por ela ser uma cidade profética, que esse povo veio para cá. Porque eles entendem que espiritualmente, Foz do Iguaçu, existe um portal muito forte aberto. A gente fala esse termo portal, tem pessoas que levam pro lado místico, né? Mas quem tiver ligado vai entender. Tem algo espiritual muito forte sobre a cidade de Foz do Iguaçu. E Foz do Iguaçu será uma das cidades que Deus vai levantar para incendiar o Brasil. E esse povo do ocultismo, eles sabem disso. Por isso que eles estão instalados aqui nessa cidade e cresceu muito, muito, muito. Para justamente impedir que pessoas como nós aqui que estamos aqui nos levante nessa cidade como voz profética. Né? Eu acredito nisso. Bom, para quem entende a questão de demônios territoriais, cara, a gente tá numa cidade de tríplice fronteira. Começa por aqui, já são 3 países envolvidos, 3 potestades diferentes envolvidas, e eu acredito muito no que a pastora tá falando, porque assim, pastora, o que Deus
tem feito. Não vou ser exclusivista, eu vou falar da gente porque a gente tá aqui, né? Falando de nós. Mas o que Deus tem feito com o Necessário Podcast, o que Deus tem feito com o podcast Sementes da Fé e com a galera que tem levado, a galera que passa aqui pela mesa, como o Magnum mesmo, que pegou alguns convidados e foi lá. O que Deus tem feito de soprar para alertar e falar de coisas espirituais, é só Deus que pode fazer. Às vezes as pessoas pensam, vocês investem, vocês colocam publicidade, vocês fazem... Não, cara, o sopro é inteiro do Senhor. Então, assim, quando eu vejo Deus soprando de uma grandeza tão grande como tem sido, e algo que tem se espalhado não na região ou não no estado do Brasil, mas assim, cara, tô recebendo perguntas aqui do Japão, da China, da África, tem gente de Angola aqui também. Dubai. Enfim, e Dubai, tem muitos países aqui, Londres, enfim. E todo o Brasil, eu entendo que Deus tem levantado e tem separado esse tempo, como a pastora disse, para algo que está saindo da cidade de Foz do Iguaçu mesmo, né? E sabe o que Deus quer fazer, William? Isso aqui é muito forte. Deus quer levantar Jeus na nação brasileira. Outro dia, o meu esposo, ele deu um treinamento de liderança na igreja e ele falou sobre Neemias e o espírito de Jezabel. Foi tão forte que sacudiu a nossa igreja. Eu falo pra você. E eu falei pra ele assim, amor, eu vou te levar você no podcast pra você falar sobre esse espírito, né? Porque hoje, o Brasil... Você olha para a nação brasileira, nós temos um governo que, na verdade, não governa. Quem governa é o que está por detrás dele, né, que nós sabemos. Então, existe um espírito muito forte de Jezabel dentro da nação brasileira, de manipulação. E é muito pesado isso, né? E por isso que Deus, ele precisa levantar homens e mulheres de oração para clamar por essa cidade, que não tem medo, porque esse espírito... eu acredito que o pastor Elias e o Denis, que são pioneiros, né? O Denis também é um homem de Deus, um homem que Deus usa muito. Ele vai lembrar. Naquela época, o pastor Elias, a gente brigava para entrar no monte, né? Não tinha fila de igrejas para entrar no monte. A gente ficava esperando lá. Um sair para o outro entrar. William, não se tem mais isso. Não tem. E o que é isso? Um espírito de Jezabel muito forte, que está calando a boca dos profetas e dos intercessores, né? E ele sabe como ele atua, né? E as pessoas estão recuando e, na verdade, nós precisamos avançar na oração, na intercessão. A gente precisa ir para cima, justamente para que as promessas de Deus ele se cumpram sobre a nação brasileira, sobre a terra. Porque eu não vejo a hora de Jesus vir buscar a sua igreja. Eu acredito que todos aqui. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos posicionar, sabe, sem medo. Assim como Jeú se levantou sem medo e foi para cima, nós como igreja, a gente precisa ir para cima. Porque tem muitas almas gemendo e os falsos profetas estão aí, saqueando essas almas, sabe, com mentiras, com tantas outras coisas que a gente vê por aí. A gente vê como que pode hoje, as pessoas estão tão sedentas, estão tão carentes, que elas se envolvem muito fácil em relacionamentos abusivos, relacionamentos de liderança. Então é por isso que a gente precisa, como igreja, sabe, nos levantar em oração, porque é necessário. É necessário, com certeza. Eu quero...